Glória a Deus. Amado, abra a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 22, por gentileza, versículo 34. Mateus 22, versículo 34. Primeiro livro do Novo Testamento. É um texto bem conhecido que tem um subtítulo aqui dos 2 grandes mandamentos. Amém? Já que você abriu, agora você curva a sua cabeça, nós vamos orar. Deixa aberto aí Mateus 22, 34. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, porque nunca é demais te louvar, te adorar, te bendizer, ó Pai. Nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, na tua presença. Espírito Santo, tenha total liberdade neste culto, Senhor, para falar conosco. Senhor, acalma os nossos corações, acalma a nossa alma e nosso espírito nesse momento. Nós queremos apenas, ó Deus, focar na palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, se aquietar, ó Pai, nas cadeiras, ó Pai, e estar a nossa atenção voltada para Ti apenas, Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos, venha mais sobre nós. Que possamos nessa noite diminuir ainda mais para que o Senhor manifeste a Tua glória. Assim como o bispo Daniel ministrou, ó Deus, ou falou aqui no louvor, Senhor, nós queremos dar espaço e total liberdade para que o Senhor opere milagres, maravilhas, para que o Senhor cada dia mais nos molde segundo a Tua vontade. Nós sabemos que nada que fazemos aqui é para nós mesmos, mas é para o Senhor, ó Pai. Espírito Santo, por isso, Senhor, venha com a manifestação poderosa e fala aos nossos corações, à nossa mente, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Nos próximos 40 minutos, por aí nós vamos focar na palavra de Deus. Amém? Diga assim para o seu irmão: irmão, só levanta se tiver na urgência. Não tem a ver com o pastor Kleber. Pode falar para ele, não tem a ver com o pastor Kleber. Tem a ver com a palavra. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Mateus 22, 34 diz assim: os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém, queridos? Glória a Deus. Não precisa abrir, mas em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Meu amado, é muito importante entendermos esses mandamentos. Mandamento é uma base para a nossa vida. É um fundamento para a nossa vida. Mandamento é uma conduta a ser seguida para nós. Um mandamento, ele regula o nosso comportamento. Um mandamento tem a ver com uma instrução para as nossas vidas. E aqui nós estamos vendo 2 mandamentos. O primeiro e maior e o segundo e semelhante. Diga assim, primeiro e maior. Primeiro e maior mandamento é amar a Deus. Diga de novo, primeiro e maior. E a pergunta que eu quero fazer para nós essa noite é: vivemos para nós mesmos ou vivemos para Deus? Ou de outra forma, vivendo para si ou vivendo para servir? Diga assim, vivendo para si ou vivendo para servir? Então, o primeiro e maior mandamento, ou seja, a base, o fundamento que deve reger a nossa vida, a conduta que nós devemos seguir, o que deve regular o nosso comportamento é amar a Deus, que é primeiro e maior. E interessante que o segundo é semelhante. Por que a palavra semelhante? Porque a palavra semelhante significa da mesma espécie, com a mesma qualidade, da mesma natureza. Então, o primeiro e maior é amar a Deus, e o segundo, da mesma espécie, é amar o próximo como a si mesmo. Então, amar
e servir libera a nossa vida para avançar. Diga assim: amar e servir gera em minha vida, libera em minha vida avanço no reino de Deus. Então, quando eu sirvo ao Senhor amando a Deus e amando ao próximo, eu avanço na minha caminhada. E é importante entendermos, em João 14,15 diz assim: se vocês me amam, guardarão aos meus mandamentos. Olha que interessante. Quem ama a Deus, quem tem o comportamento regulado pelo mandamento, ama a Deus e guarda esse amor. Porque guarda o mandamento. Porque vive segundo a conduta mediante esse mandamento. Ou a conduta de vida é regulado pelo esse mandamento maior. E o segundo que é semelhante. E é interessante que em João 14, 21 diz assim, não precisa abrir, eu vou trazendo esse embasamento. João 14, 21 ao 24 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? É uma pergunta. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Olha que interessante. Primeiro e maior mandamento é amar a Deus. E aquele que ama a Deus obedece. Primeiro e maior mandamento é amar a Deus. E quem tem os mandamentos, quem tem o seu comportamento regulado, pelos mandamentos, o que ele faz? Ele obedece. E nisso se manifesta que a pessoa ama a Deus. E aquele que ama será amado pelo Pai. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: se você me ama, meu Pai também vai te amar. E aí começa uma profundidade no relacionamento. Por quê? Porque o texto vai dizer que ele, Jesus, e o Pai vai se revelar à pessoa. Então, amar a Deus e amar ao próximo, obedecer os mandamentos, vai gerar em minha vida o quê? Intimidade, revelação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Às vezes buscamos tanta intimidade ou tentamos ter intimidade, mas o segredo disso é primeiro e maior mandamento sendo vigente em nossa vida e o segundo semelhante a esse, amando ao Pai e obedecendo. E é interessante que Judas perguntou: Senhor, mas por que vai se revelar a nós e não ao mundo? Porque em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer exclusividade. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele quer exclusividade de relacionamento com a nossa vida. E é interessante que em João 17,14, o próprio Jesus está falando ao Pai que, Senhor, não os tires do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas não os tire do mundo. Existe um propósito para a nossa vida nesses dias. E o desejo de Deus não é nos tirar daqui. Pelo contrário, é nos tornar luz. Luz do mundo e sal da terra. Como igreja local, é se tornar relevante para essa cidade. Assim como é o nosso evento. Relevante para essa cidade. Mas muito mais do que as cestas, e isso é importante, mas o evento chama arrependimento, solidariedade e adoração. Então, é importante entendermos que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E a pergunta novamente é: vivendo para si ou vivendo para servir?
Amar, servir, gera ou libera avanço em minha vida. E por que, perguntado, Jesus respondeu que ele... Por que quando perguntado por Judas, ou quando Judas perguntou sobre revelar a eles e não ao mundo? Porque o Senhor deseja intimidade com aqueles que são seus. Ele deseja ter intimidade com aqueles que guardam os mandamentos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada. Já pensou nisso, amado? Quem ama ao Pai, quem ama ao próximo, se torna morada de Deus. Quem guarda os mandamentos, se torna morada de Deus. E você ama, e você serve, e você avança. E você prospera. No que, pastor? No relacionamento. Então, quem tem os mandamentos e obedece esses mandamentos, aqueles que têm seu comportamento regulado pelos mandamentos, que segue as instruções dos mandamentos, firma sua vida exclusivamente no reino de Deus. E não tem coisa melhor do que podermos viver diante da presença do Altíssimo. E sabe o que é interessante? Que a palavra amor, ela ficou muito denegrida nos últimos tempos. E em termos bíblicos, a palavra amor tem a ver com fazer. A palavra amor, em termos bíblicos, aponta para fazer o que Deus quer, não o que eu quero. Porque fazer o que eu quero não é amor, é egoísmo. Fazer o que eu quero é a minha vontade, são os meus desejos. Mas a palavra amor, em termos bíblicos, é fazer o que Deus deseja. Em outras palavras, é obedecer os mandamentos. E o que será que Deus deseja para a nossa vida? Vivemos para nós mesmos ou vivemos para Ele? Vivendo para si ou vivendo para servir a Ele? Então a palavra amor se traduz em fazer. Fazer o que o Pai deseja. Guardar os mandamentos do Pai. Obedecer a palavra do Pai. Servir ao próximo. Isso é muito importante compreendermos. Você ama a Deus? E sabe por que você ama a Deus? A palavra responde. Não tem a ver com o nosso mérito. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A palavra diz em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ama, ame, sirva e avance. É interessante isso, porque a soberania de Deus não vai anular a nossa responsabilidade humana. Do que? De servir. Do que? De buscar, de orar, de ler a palavra, de se envolver, de se comprometer com as coisas do reino. Por isso que o amor tem a ver com fazer, porque tem a ver com me envolver com as coisas do reino. Então, existe uma parte de responsabilidade nossa. A soberania de Deus não vai anular isso. Então, amar a Deus e guardar os mandamentos são coisas inseparáveis. São coisas inseparáveis. E eu preciso produzir isso em minha vida. Muitas vezes as pessoas se perguntam, ou na verdade nem se perguntam, mas falam, olha, sabe, eu não dou fruto. Eu não dou fruto em nada na minha vida. Parece que a minha vida não flui. Parece que eu não saio do lugar. E aí cabe a pergunta, por que eu não dou fruto? E nós temos que observar a palavra. Será que eu estou regulando a minha vida pelos mandamentos? Será que eu estou entendendo o destino que Deus tem para mim, o propósito para a minha vida? E nesse mundo tão egoísta, né, amado? As pessoas têm vivido para si, para a sua própria vontade, para os seus próprios desejos. O mundo está assim hoje. Ao ponto de
Ao ponto de, entenda o que eu vou dizer, ao ponto de uma doação como a nossa tem muito significado no mundo espiritual, mas deveria ser normal. Deveria ser normal se a sociedade fosse regulada pelos princípios de Deus. Não teria que ser uma exceção. Porque no reino, isso é o normal. Amar a Deus e amar ao próximo. Entende isso? Mas por que é exceção? Porque nós vivemos num mundo humanista e capitalista, onde esse padrão não está vigente. E a palavra fala em Marcos capítulo 9, versículo 35, o seguinte: assentando-se Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. No reino é diferente. Para mim ser grande eu tenho que ser servo. No reino, para mim ser relevante, eu tenho que ser servo. No reino, para mim ser relevante, eu tenho que ser o último, porque aí Deus vai honrar minha vida. Olha o que diz a palavra em Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu gosto dessa parte final, né? Dar a sua vida e resgate por muitos. Servir ativa resgate de muitas vidas. Servir ativa resgate de muitos princípios em nossa vida. Servir ativa o reino em nossa vida. Diga assim: servir ativa resgate em minha vida. Resgate de vidas, resgate de princípios, resgate de intimidade com Deus. Agora, a mente humana tem essa dificuldade de entender esses princípios. A mente humana, ela gosta de ver as coisas para crer. E tem uma história interessante na Bíblia, que eu vou só citar para você, e está em 1 Samuel, onde o povo pediu para si um rei. E Deus queria governar o povo. E aí Deus levantou um rei para o povo, Saul. Porque o povo assim quis. Eles não obedeceram os princípios da palavra, eles queriam um rei. Eles não entenderam que o suficiente era amar a Deus e amar ao próximo. E eles pediram um rei. Deus estabeleceu um rei. Rei Saul fez o que não agradou a Deus. E a Bíblia diz, em 1 Samuel 16, que o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul, Samuel? Eu já rejeitei ele como rei de Israel. Faz o seguinte, enche um chifre e vai com esse óleo até Belém, porque lá eu vou ungir um rei. Vai até a casa de Jessé. E aí ele chegou na casa de Jessé, ele estava ali. E aí Jessé falou que chegou em paz e tudo mais, só contextualizando rapidamente, a grosso modo. E aí o Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um novo rei. E ele está ali, e aí o primeiro filho vem, Eliabe. E aí Samuel, o profeta, pensou: com certeza é esse aqui que o Senhor vai ungir. E o Senhor disse para Samuel o seguinte: olha, Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o... E o primeiro mandamento e maior diz o quê? Nós temos que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento. Então o Senhor conhece o coração de cada um. Bom, continuando, aí Jessé chamou Abinadab, também não. Chamou um terceiro filho chamado Samá, também não. Passou 7 filhos. Aí Samuel perguntou: olha, não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. O menor da casa, o caçula, estava fazendo o quê?
amando e servindo. Ele estava cuidando das ovelhas. O menor da casa, aquele que o Senhor sondou o coração, aquele a qual o Senhor não olhou para a aparência como o ser humano olha, assim como o profeta Samuel olhou para a aparência, imagina eu. Se o profeta Samuel olhou para a aparência, e aí o Senhor falou, olha Samuel, não é a aparência, é o coração. E aí Davi estava cuidando das ovelhas. Davi estava amando e servindo ao pai natural, ao pai espiritual e aos irmãos. Ele estava cumprindo os 2 mandamentos, o primeiro e maior, segundo e semelhante, da mesma espécie, da mesma natureza. E ele era o caçula. E às vezes, amado, a gente se olha no espelho e a gente se acha caçula. A gente se acha pequeno. A gente se acha incapaz. E de fato, pensando de forma espiritual, somos incapazes. Mas no conceito correto de entendermos que menos de nós e mais de Deus. Agora, psicologicamente falando, muitas vezes, nós estamos com a estima baixa, que aí é outra coisa. Se considerar pequeno para ser grande no reino de Deus, espiritualmente falando, está correto. Psicologicamente está errado. Porque a gente começa a se achar ou ter a estima baixa. E aí vai desencadear um monte de outras coisas. Então, ele estava vivendo para si ou para servir? Estava vivendo para servir. Ele estava cuidando das ovelhas. E em termos bíblicos, ovelhas tem a ver com aqueles que seguem Cristo. Se nós formos caçulas, nesse sentido, estamos no lucro. Se Deus olhar para o nosso coração e nos encontrar cuidando das ovelhas, glória a Deus. Porque você vai se tornar um quê? Um rei. Porque Davi se tornou o quê? Um rei. E a ideia é que você seja príncipe e princesa. Amém? O pessoal do encontro aí, né? Os outros que já foram, os que não foram vão em nome de Jesus. Semana que vem tem encontro, pastor Bruno, pastor Juninho, pastor Diego. Amém? Glória a Deus por isso. Esqueci de alguém? Pastor Lucatelli, me perdoe. Pastor Lucatelli também. Glória a Deus por isso. Então ele estava servindo, cuidando das ovelhas. E é interessante isso, né? Porque assim, não foi fácil cuidar das ovelhas. Só um parênteses. Às vezes nós falamos tantas coisas. Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Eu também. Mas o ponto é que Deus conhece o nosso coração. Se não tiver aquele falar, está até bonita a sua frase, mas estou enxergando o seu coração. Porque você tem que me amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força. E aí tem uma frase que vem no meu coração nos últimos meses, e eu tenho vivido por ela, e minha mulher tem me dado umas broncas, mas até que Jesus seja meu tudo. Eu entendo que os 2 mandamentos se resumem nessa frase, até que Jesus seja o meu tudo. Diga assim, até que Jesus seja o meu tudo. E eu não estou falando de fanatismo, eu não estou falando de ativismo, eu estou falando de compreender no nosso espírito essa frase. Até que Jesus seja meu tudo, na minha área financeira, no meu trabalho, no meu relacionamento, nos meus relacionamentos como marido que sou, pai que sou, profissional liberal que sou, pastor que sou, servo que sou, liderado que sou. Até que Jesus seja o meu tudo. Se eu entender o primeiro e maior e o segundo semelhante da mesma espécie, Jesus vai se tornar o meu tudo. E é isso que nós temos que viver. E Davi tinha isso. Ele entendia isso. Agora, muitas vezes nós caímos na ideia da humildade. E assim, nossa, eu sou tão humilde. Né? E às vezes essa humildade, ela está mascarada de outras coisas. E eu li uma frase de C.S. Lewis, como é que fala o nome do cara? C.S. Lewis, que diz assim, humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Interessante isso, real.
Porque pensar menos de si é se rebaixar, é diferente. Pensar menos em si é viver para servir. É entender esse contexto. E é interessante que Davi, ele estava cuidando das ovelhas e não foi fácil. Porque a Bíblia diz, quando ele se apresentou para conversar com Saul, porque ele se apresentou para enfrentar Golias em 1 Samuel 17, e Saul olhou e falou assim, mas, cara, não dá, seu tamanho, conjecturando aqui, né? Ele falou assim, olha, ô rei, eu já matei urso, eu já matei leão, para defender as ovelhas do meu pai. Eu já encarei situações difíceis, mas eu não abandonei o posto. Eu continuo vivendo para servir. E eu não vou admitir que esse cara aí, esse incircunciso, afronte o exército do Deus vivo. Porque eu vivo para servir. Então Jesus é meu tudo. Se esse cara está confrontando o meu tudo, eu vou contra ele. Porque o meu tudo é muito maior que ele. Porque ele passou dificuldades, ele encarou problemas. Então, amado, amar a Deus de todo o seu entendimento, toda a sua força, não quer dizer que vai estar sempre belezinha o ambiente. Não quer dizer que nós não teremos problemas na vida. E é importante entender aquela questão de qual é a minha posição e qual é a minha condição. Posição, qual é a minha identidade? Condição, tem a ver com as situações externas da minha vida. Posição, quem eu sou. Condição, como estou. Se eu sei quem eu sou em Deus, se eu sei da minha posição em Deus, a minha condição não vai determinar a minha vida. E Davi sabia quem ele era em Deus. E as condições de vir urso, de vir leão, de vir um gigante, não determinou quem ele era. Quem determinou quem ele era, foi em quem ele acreditava. Quem determinou quem ele era, é em quem ele tinha colocado a vida dele. Em quem ele tinha depositado a confiança dele. Ele regulava o comportamento dele pelos mandamentos. E por isso ele sabia quem ele era. Por isso ele entendia o propósito e o destino dele. Porque Jesus era tudo para ele. E eu quero te mostrar um contraponto aqui em Lucas capítulo 14, no versículo 16 até o 21, que diz assim. Jesus disse, certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, o seu servo foi avisar aos convidados. Venham, está na hora da festa, tudo está pronto. Mas todos eles começaram a dar desculpas, um por um. O primeiro disse, acabei de comprar um carro e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro diz, acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Peço que me desculpe. Outro disse, acabo de casar-me e por este motivo não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que eles haviam dito. E o dono da casa irou-se. Até aqui, comecinho do versículo 21. O que aconteceu nesse contexto? Estavam ocupados demais, vivendo para si e não para servir. É o contrário do que Davi fazia. Davi vivia para servir ao reino. Ele entendia os mandamentos na vida dele. Ele amava, servia e avançava. Se tornou rei. Porque ele vivia para servir. Ele amou e serviu e avançou na vida dele. Ele servia com zelo. Juninho, faz favor. Vou dar um exemplo aqui com o Juninho. Não é zoeira. Você confia em mim? De verdade, de coração? Somos amigos. Vai ficar tudo bem depois. Tem certeza? O Daniel não vai ter que fazer reunião com a gente tem que... Não. Tá. Então, faz assim com a boca. Você confia em mim? Vou jogar água na sua boca. Sério mesmo? Na moralzinha, eu não vou zoar não. Pode engolir. Me desculpa, pode engolir. Pode olhar para mim agora. Me desculpa, molhou um pouco o Juninho. Eu servi água para o Juninho, não servi?
Juninho, me perdoa, cara. Aqui, ó, copinho para você, brother. Desculpa aí, brother. Esse copinho é muito mais correto e tal. Eu servi água de formas diferentes. Eu posso estar servindo Jesus de várias formas. Eu posso pegar e estar servindo, discipulando de qualquer jeito, indo na célula de qualquer jeito, indo no culto de qualquer jeito, ou eu posso ter a excelência de servir, pegar um copo e falar assim, irmão, está aqui um copo para você, eu vou abrir para você, eu comprei esse copo para você, com excelência. Qual é a forma que eu tenho servido Jesus? Qual é o nível de excelência que eu tenho servido Jesus? Toma água aí, vai. Se cair também na sua roupa, caiu. Ou fala assim, não, cara, preparei o melhor para você. Jesus, preparei o melhor para você. Irmão, preparei o melhor para você. Amém, Juninho? Deus abençoe. Obrigado, viu? Que o copo é seu, tá? Deus abençoe. Deixa eu fechar aqui antes que eu chuto aqui também. Mas percebe? Nós podemos servir de várias formas. É água, é a mesma água. Só que eu posso servir com zelo, ou eu posso servir de qualquer jeito. Se eu vivo para mim mesmo, eu vou fazer de qualquer jeito. Se eu vivo para servir, eu vou fazer da melhor forma. E desculpe, irmão, mas é preciso trazer, obviamente, aspectos práticos de que nós vivemos. Então, eu vou me comprometer com a minha célula, eu vou me comprometer com o meu culto, eu vou me comprometer com o meu discipulado, eu vou me comprometer, se você se comprometeu de vir na oração, por exemplo, fica a dica aqui, terça-feira tem oração às 8 horas, amém? Só um toque. Mas de que forma nós temos servidos? De que forma temos servido a Deus? Isso é muito importante. Podemos fazer de qualquer jeito, ou podemos fazer com excelência. Davi fazia com excelência. Esses homens que eu citei da parábola, peço desculpa, mas eu não vou não, porque não é importante. Porque eles não tinham esse mandamento maior, e primeiro e maior, regulando a vida dele, a conduta deles. Não tinha isso por instrução na vida deles. E a palavra fala, e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Os que tiverem deixado casa, irmão, pais e mães. Amado, Deus não está falando para você que é casado abandonar o seu cônjuge. Deus está falando para você que mora com seus pais, abandonar os seus pais e se rebeliar. É colocar em vigor o primeiro e maior mandamento, o segundo e semelhante. É colocar isso em vigor e viver até que Jesus seja o nosso tudo. Esse é o ponto. É colocar Ele como prioridade em nossa vida. Olha o que a palavra fala em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Lembra que eu falei que em termos bíblicos, amor tem a ver com fazer? E fazer no Senhor nunca será inútil. Jamais será inútil fazer algo no Senhor. Nós podemos fugir, mas não devemos. Podemos fugir de fazer as coisas para o reino, mas não deveríamos. E é interessante que a frase, mantenham-se firmes e que nada os abale, eu entendo que está implícito ali, o quê? Que nós teremos situações para sermos provados. Davi teve. Urso, leão, gigante. Então, vai ter situações contrárias, mas nós não podemos deixar as condições de vida determinar a nossa identidade. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Filipenses 3, 13, 14 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, pausa. Muita gente vivendo do passado, remorsos, traumas, passado
aumenta o índice de transtorno de depressão. Viver remoendo o passado aumenta o índice de humor deprimido, de tristeza constante. 2 semanas em diante, já podemos dizer que a pessoa tem uma depressão leve. 2 semanas em diante, em tristeza constante, já começa a se instalar uma depressão leve. Calma, se é o seu caso, calma. Dá para resolver. Amém? Mas essa é a verdade. Esquecendo-me, eu vou olhar para frente, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, qual é o nosso alvo? Amar a Deus, amar ao próximo, olhar para Jesus. Nosso alvo é olhar para Jesus, é amar Jesus. É em Jesus que está o nosso propósito e o nosso destino. É nele. Agora, tem muita coisa, às vezes, que embaraça a nossa vida, é ou não é? Você já se viu enroscado por muitos problemas ou não? Parece que a coisa não anda. Ô pastor, não vai, a minha vida está difícil, estou com dificuldades. É questão financeira, é questão profissional, é uma soma de coisas, é o inimigo. E a palavra fala o seguinte, em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Irmão, está difícil? Está complicado? Faz parte do processo. Faz parte da vida natural. Mas corramos com perseverança. Presta atenção. É para correr com perseverança. O que acontece com muitas pessoas hoje? Elas nem estão correndo, muito menos perseverando. Você olha a pessoa na rua, ela está assim, ó, corporal dela, né? Está totalmente entregue aos problemas. Perdeu o olhar, perdeu o alvo, perdeu Jesus de vista. Ela não está correndo e nem perseverando. E o texto diz, se livra de tudo que te atrapalha. Põe em vigor, primeiro e maior, o segundo que é semelhante. Tira tudo que atrapalha. Começa a pôr em vigor o primeiro e maior mandamento. E o segundo que é semelhante ao primeiro. Tira tudo e corre para o alvo que é Jesus. Ou seja, não perde mais tempo. Mas está difícil, persevera. Ele é autor, ele é consumador da fé. Corre para ele. Não perca mais tempo. E o texto continua, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Meu irmão, você tem um sumo sacerdote que é por você. Por que a gente está perdendo tempo? Vamos correr para Jesus? Vamos viver para servir? Vamos amar e servir e avançar? É isso que Deus quer para a nossa vida, é esse propósito que Ele tem para nós, esse é o nosso destino. Amar Ele de todo o coração e se livrar de tudo que atrapalha, até que Jesus seja o nosso tudo. Diga isso, até que Jesus seja o nosso tudo. Esse é o ponto para a nossa vida. Até que Jesus seja tudo para nós. E aí eu contei uma historinha no encontro, eu gosto muito dela, vou contar e vou finalizar em nome de Jesus. Já contei aqui, mas eu gosto muito dela. Que é a historinha do Senhor ali na varanda da casa dele. Ele está na varanda da casa dele, e aí tem o quê? Tem o quê? O Di menor. O Di menor está no carro.
Aqui, ó, de menor, ó, o de menor. O de menor, ele só tá bronzeado aqui. Porque quando ele fica com o carro aqui, ele fica assim, ó. Ele só tem uma cor aqui assim, né, que é bronzeado aqui, o de menor. E o de menor faz o quê? O de menor vai na porta da escola, para ver as menininhas, porque ele acha que ele é, né? Ele é de menor, ele não tem carteira de motorista. Mas ele acha que está sendo o cara. Aí ele mete um boné do Fluxo, um óculos do Fluxo, e tudo é Fluxo hoje em dia, né? E aí ele está se achando, velho. E tudo mais. E ele é de menor. Aí sabe o que ele faz? Ele perde o controle do carro, que ele achava que tinha o controle. E ele dá no muro desse senhor que está lá na varanda só olhando. Ele estourou com o muro do senhor. E o senhor olha e fala, pensa, fala, rapaz, faz o seguinte, vou chamar a polícia. Você é de menor, você está irresponsável, está errado, seu pai está errado. É justo ou não? É justo ou não? Ele é de menor, pela lei o que fala? Fala para chamar a polícia, né? Não sei dizer como está escrito na lei exatamente, mas tem que chamar a polícia. Não é verdade? Ele é de menor, vai ter que se resolver com a lei. Ele está errado, então é justo ou não é? É justo. Só que aí, o senhor está ali pensando, fala assim, eu acho que eu vou dar uma aliviada para esse cara, para esse de menor. Aí é onde entra a misericórdia do senhor. Ele fala assim, rapaz, faz o seguinte, você bateu no meu muro, pega esse carro aí, tudo estourado, pega um guincho, leve embora, some da minha frente, se vire e paga o seu prejuízo. O problema é seu. Isso tem a ver com misericórdia. Deu uma chance do cara de se resolver e arcar com o prejuízo dele. Ele que fez a bobagem. Mas aí tem uma terceira opção que o Senhor pensa. E aí você fala assim, pastor, o senhor acabou de me descrever. Quer ver? O senhor olha e fala assim, tranquilo. Ô campeão, quer uma água? Quer um suco de laranja? Tá suave. Tá tranquilo. Faz o seguinte, vou pagar suas aulas de volante, vou dar um carro para o seu pai, vou dar um carro para você quando você tirar a carta com 18 anos, e tá tudo tranquilo. E vou consertar o muro daqui, tá tudo tranquilo. Não é você ou não? Você se identificou ou não? É você. Falou, pastor, você acabou de falar da minha pessoa. Aí vamos lá, vamos inverter o cenário. Quem que é esse senhor? Deus. Quem é o de menor achando que sabe controlar a vida? Eu estou aqui, ó, achando que eu estou controlando a minha vida. O mandamento é, amem a mim, somente a mim, e pronto, acabou, e eu faço, e é isso, e eu sou vítima, e não sei o quê, e as pessoas têm que fazer para mim, não sei o quê. Eu estou achando que eu estou no controle da minha vida. Se Deus fosse justo, onde estaríamos agora? No inferno. Quem pecou? Quem perdeu o controle da vida? A Bíblia fala que todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Foi a gente. Se Deus fosse só misericordioso, ele ia falar o seguinte, ó, Jesus não vai para a cruz, pega a sua cruz, não agora, igual você pega a sua cruz e siga-me. Não, você vai pegar a sua cruz, você vai se pendurar nela. E vai ter prego. E você vai ser pregado na cruz. Te deu uma chance. Você que fez bobagem, ainda estou te dando uma opção, isso é misericórdia. É o que ele fez, né? Seria a misericórdia. Mas sabe o que Deus fez, amado? E aí eu vou encerrar aqui. Ele foi gracioso, ele falou assim, ó, você bateu no meu muro, você pecou, você fez bobagem, desculpa o dito, né, o dito mais, você fez uma palavra mais assim, mas você fez bobagem. Você fez bobagem. Mas faz o seguinte, vou pagar a sua dívida. Jesus vai morrer por você. Eu vou consertar o muro. Vou te dar novidade de vida. Vou te dar vida nova. Vou te dar vida em abundância. Porque eu sou gracioso. Você não merecia, porque a graça significa favor imerecido. O ano do favor imerecido. Mas eu vou te dar, porque eu te amo. Eu te amo. E porque eu te amo,
E porque eu te amei primeiro, você pode me amar. E aí eu queria perguntar para você, isso para mim também. Vamos viver para servir ou para ser servido? Vamos amar a Deus de todo o coração, toda a nossa alma, nosso entendimento? Ou só de boca? E eu creio nesse novo tempo que nós temos falado. É um tempo onde a igreja vai se tornar muito mais relevante. Por quê? Porque o amor vai se traduzir em fazer. Não de ativismo. Não de ativismo. Mas fazer o que a palavra pede. Que é amar a Deus e amar ao próximo. E assim ter as nossas ações voltadas para isso. Amém, meu amado? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor nesse momento. Glória a Deus por isso. Eu queria orar com os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E eu queria fazer, irmãos, um ato profético aqui nesse lugar aqui. E eu queria realmente fazer algo onde a gente possa ter uma ação para demonstrarmos a nossa atitude. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos nesse momento. Começa a olhar para a sua vida nesse momento. Começa a olhar para a sua vida e verificar em quais áreas da sua vida você identifica que necessita servir mais a Deus. Quais são os pontos da sua vida que você não tem entregado totalmente ao Senhor Jesus? Pode ser sua área financeira, pode ser o seu casamento, pode ser que você esteja aí pensando assim, uau, depois do que eu vi, eu percebi que eu estou vivendo para mim no meu casamento, eu percebi que estou vivendo para mim na minha vida financeira, eu percebi que estou vivendo para mim na questão de servir na igreja, então os irmãos têm que me servir. Eu percebi que eu estou vivendo para mim só. E eu estou me vitimizando na vida. Comece a olhar para dentro de você e ver se em alguma área da sua vida você tem vivido só para você. E nós queremos orar. E eu quero convidar você que quer receber uma oração nesse sentido. Fala assim, pastor, eu quero receber uma oração nessa noite. Uma oração em que sentido? Uma oração onde eu decido viver para o Senhor Jesus. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Eu quero te encorajar a vir aqui na frente. Os pastores, nós vamos orar por você, os supervisores. Se você quer entregar a sua vida nesse sentido, não para Jesus agora, mas tomar uma decisão, fazer um compromisso, falar assim, eu decido viver até que Jesus seja o meu tudo. Se você desejar isso, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Se você deseja, fala, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu tudo. Tem alguém que quer isso aqui? Fala assim, eu quero receber uma oração até que Jesus seja o meu tudo. E não tenha vergonha disso. Vou falar por mim. Tem áreas da minha vida ainda que eu preciso alinhar ainda. Jesus não tem sido o meu tudo. Eu não estou dizendo de pecado. Eu não estou falando de pecado, não. Eu não estou falando que, porque Jesus não é o meu tudo, eu estou em pecado. Não é pecado, não. Muitas vezes nós estamos aqui buscando a Deus e tem áreas que nós estamos deficientes com Deus ainda. E é uma ação profética vir até aqui à frente. Sair do seu lugar. Falar assim, eu quero receber uma oração. Nós vamos orar por você. Eu, os pastores, nós vamos orar. Uma oração rápida. Nós vamos declarar, até que Jesus seja o seu tudo. Até que Jesus seja seu tudo, em todas as áreas da sua vida. Até que Jesus seja o teu tudo. E eu creio em nome de Jesus, meu irmão, que se inicie uma nova estação na sua vida. Um novo tempo em nome de Jesus. Nós temos se posicionado aqui na igreja de terça-feira para orar. Nós temos subido o monte. O bispo Daniel tem se dedicado a trazer de volta o Galera Santa. Nós cremos que foi startado um novo tempo no nosso ministério. Nós aqui especificamente que estamos no Gopoúva, nós cremos que nós vamos ver essas cadeiras cheias de pessoas, não para fazer número, porque quando Jesus se torna o nosso tudo,
tudo, nós começamos a amar a Deus e a amar ao próximo. E nós vamos começar a ver reflexo disso na vida dos nossos amados amigos, irmãos. E eu creio que você vai ser usado por Deus e vai dar muito testemunho ainda, em nome de Jesus. Queria chamar os pastores aqui então, o bispo Daniel, se quiser, antes da gente orar. Aleluia. Importante a gente prestar muita atenção nisso que foi compartilhado aqui nessa noite, porque de fato é o que o Senhor quer de nós. Quando perguntaram para Jesus a respeito da vontade de Deus, em termos de mandamentos, Ele resumiu nisso. Ele resumiu em amar a Deus e amar ao próximo. Se nós olharmos ali os 10 mandamentos, a gente não vai encontrar dessa maneira. Jesus, ele usou uma interpretação dos mandamentos. Os mandamentos, eles falam de uma relação nossa com Deus e fala de uma relação nossa com o próximo. E o fato é que alguém restaurado, ele é restaurado para ser um restaurador. Alguém que é alcançado, ele é alcançado para alcançar. A salvação é apenas o início de um tempo onde nós podemos servir a Deus. Eu digo para você que foi no encontro esse final de semana, embora você ouviu de Deus um chamado para você vir na presença dEle, eu já posso dizer para você que esta semana você já tem trabalho. Tem muitos amigos seus, muitos parentes de vocês, que precisam estar lá no lugar que você foi nesse final de semana. É verdade ou não é? É ou não é, encontristas? É? Você tem trabalho então. Tem gente para você convidar e já para vir aqui na igreja fazer a inscrição dessa pessoa. Você que está numa célula, você tem a responsabilidade de levar aquilo que você recebe na célula para as pessoas. Devemos amar a Deus, servindo, aqui no culto, servindo, lá na célula, servindo, nos cursos, servindo, da maneira que nós pudermos, fazendo algo que reflete a nossa postura em Cristo. Não é fazer por fazer, como o pastor Kleber disse aqui, porque fazer por fazer, a gente pode fazer, mas a gente faz, e tem prazo de validade, chega uma hora que a gente cansa, e não fazemos mais. Agora, quando você entende quem você é em Cristo, e que o que você é, foi determinado pelo amor de Deus pela sua vida, então a nossa postura, ela se torna uma postura muito mais madura, muito mais séria, porque a gente já começou a fazer um monte de coisa nas nossas vidas. A gente já começou a fazer cursos, começamos a fazer dieta. Eu, por exemplo, já parei faz tempo. A gente começa a fazer academia, a gente começa a fazer um monte de coisa, não é verdade? Nem tudo que a gente começa, a gente termina. É assim também com você? Tem muita coisa que você fala assim, não, olha, eu vou começar isso. Aí passa uma semana, um mês, 2 meses, você para. Final de ano é uma bênção, né? Vai chegando perto do Réveillon, você começa a fazer um monte de resoluções pessoais e promessas para o ano novo. Vou perguntar para você, quantas delas você cumpriu do último ano para cá? Aí você fala assim, pastor, estou pior que político. Não é? Mas quando é que a gente realmente se posiciona e muda e faz o que tem que ser feito? E não para, mas persevera. Quando nós entendemos o que o pastor Kleber leu aqui em relação ao que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a chave para a gente entender como nós precisamos servir a Deus e servir as pessoas, amar a Deus e amar as pessoas, está em Cristo. A chave é Cristo. Ele é o mistério revelado. Ele é o enigma de Deus para a gente desvendar. E na medida que nós entendemos quem é Cristo, quem é Jesus, como Ele age, como Ele ama, como Ele fala, o que Ele fez e faz por nós, nós começamos a entender que o nosso papel deve ser igual ao dele. Eu amo e amo como Ele ama. Eu amo e eu amo como Ele ama.
Eu sirvo, mas sirvo como Ele serve. E como Jesus serve? Ele tira a roupa e lava os pés. Ele cura. Ele se demora no lugar. A gente gosta muito de lembrar das multiplicações que Ele fez, mas numa das multiplicações, a primeira principalmente, os discípulos de Jesus estavam ali o dia inteiro com Ele ensinando as pessoas, Ele pregando para as pessoas. Os discípulos queriam acabar com o culto, queriam acabar com a reunião, queriam acabar com aquele momento, falando: Senhor, já está tarde, o pessoal está com fome. Não era o pessoal, eram eles que estavam com fome. Despede o pessoal, porque a gente não tem como alimentar todo mundo. Vamos acabar com isso aqui, vamos terminar essa reunião. O coração de quem serve é: não, vamos servir essas pessoas aqui. Aí falaram assim para ele: mas Senhor, se a gente tivesse dinheiro, não tem nem onde comprar. O Extra é muito longe, o Carrefour mais longe ainda. Não tem bar, não tem shopping aqui perto, não tem nada aqui. Jesus falou: então o que vocês têm? Perceba o que ele falou. O que vocês têm? Vocês não têm nada para servir? Alguém falou: tem aqui uns pães, uns peixes, mas é só um pouquinho. Isso aqui mal dá para uma pessoa. Ele falou: traga para mim. E aí ele agradece a Deus e manda repartir. E eu não sei como aconteceu, amados, mas repartiu para uma multidão de pessoas, mais numerosa do que nós temos aqui. Mais de 5.000 pessoas. Fora as mulheres e crianças que não foram contadas. O segredo ali era: sirva. O segredo ali era: as pessoas estão aqui precisando de uma palavra. Não podemos acabar com a reunião do nada porque vocês estão cansados. Não, precisamos amar essas pessoas. Ele estava dando exemplo ali, como ele deu exemplo em todas as vezes. Então, para entender esse amor, que devemos amar a Deus e amar as pessoas, precisamos entender como Cristo é. Jesus é a chave. Como eu disse, Ele é o mistério de Deus revelado. E quando a gente entende Jesus, a gente vai começando a corresponder. Por isso que Paulo disse, olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé, temos que olhar para Jesus. E tudo que você faz, toda a motivação do teu coração que te leva a fazer alguma coisa, ou até mesmo a não fazer alguma coisa, se a motivação for diferente da motivação de Cristo, nós precisamos mudar isso. Por isso, amados, que nós temos tanto mau serviço na igreja. Se é para um trabalho, pode ser que alguém faça com excelência porque tem um dinheiro em troca. Mas às vezes na igreja a pessoa não faz porque ela não entendeu Cristo ainda. Não tem a ver com fazer para Deus, tem a ver com fazer como Deus quer que faça. E aí acontece isso, pastor. Vai ter oração. Primeira oração vem 200 pessoas, na segunda vem 180, na terceira vem 150, na quarta vem 100. E daqui a pouco, 3 meses depois, tem 10 pessoas orando. Vamos começar o curso obreiro aprovado, tem que ter facilitadores. Levanta 100 pessoas querendo: eu quero ajudar no curso. Primeira semana, 100 facilitadores. Segunda semana, 90 facilitadores. Terceira semana, 70 facilitadores. 3 meses depois, 15 facilitadores. Mas por quê? Porque não entendemos ainda como Deus quer que nós sirvamos. Porque a gente não entendeu o amor dele por nós, que ele nos serviu tudo. E ele nos servindo tudo, nós não temos desculpa, justificativa para arrumar, para tentar não fazer alguma coisa para ele. Por isso que Jesus diz, né, que, aliás, a palavra de Deus diz isso, né, em João, 1 João, que um morreu por todo, logo todos morreram. Por quê? Porque o que ele deu para nós foi a vida dele. Se ele deu a vida dele por nós, de quem é a nossa vida? Porque a Bíblia diz que o que ele fez dando a sua vida foi pagar um preço por aquele muro destruído que nós batemos lá. Cambada de Di menor. Todos nós somos os menores de idade, os Di menor da história, entendendo o favor dele, não apenas perdoando o prejuízo,
mas nos dando condição de não viver mais esse problema, nós ficamos indesculpáveis no tocante ao amor a Deus, a Ele e ao próximo. Porque se Ele nos amou, a gente tem que amar. Eu queria orar por vocês, queria que você orasse junto comigo, fazendo nessa noite um compromisso, dizendo: Senhor, eu quero viver esse tipo de amor, eu quero viver esse padrão. Talvez você não saiba, talvez você não consiga sentir esse amor. Amados, não é para sentir, é para decidir. Decida amar, decida se entregar, decida consagrar a sua vida, porque é em cima da tua decisão que Deus começa a fazer essa obra. Talvez você saia daqui hoje não muito diferente do que você realmente tem sido, mas um pouquinho diferente. É o começo da obra de Deus. E aí você tem que perseverar, como foi falado aqui, perseverar, correr com perseverança na direção deste padrão. E eu digo para você, você pode sair dessa noite aqui um pouquinho diferente do que você entrou, mas quando você voltar aqui domingo que vem, você vai entrar aqui muito mais diferente do que você saiu. E essa é a grande transformação que Deus opera na nossa vida. Se nós perseverarmos, se nós decidirmos, se nós nos mantermos dentro dessa palavra, debaixo dessa palavra, Ele vai fazendo essa obra em nós. Não requer esforço, requer decisão. Requer decisão. Você está decidido? Aleluia. Põe a mão no teu coração, como um ato de você falar: Senhor, eu quero consagrar a minha vida. Fala isso para Deus, faça a sua oração agora. Fala: Senhor, eu quero consagrar a minha vida. Você no teu lugar, faça isso também. Consagra a tua vida, diga: Senhor, minha vida é tua, Senhor, me ajuda, me ensina. Eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu quero amar o Senhor de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Eu quero este padrão de amor na minha vida, colocando o Senhor acima de tudo e de todos, Senhor. Eu preciso te amar mais. Eu preciso me entregar a Ti mais, eu preciso consagrar a minha vida mais, e mais, e mais a cada dia, porque o Senhor é a fonte de tudo, o Senhor é a fonte da vida, o Senhor é o perdão, o Senhor é a restauração, o Senhor é a purificação, Tu és, Senhor, a cura. Tu és o propósito da minha vida, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor. Então, Jesus, eu quero Te conhecer, eu preciso Te conhecer, eu preciso experimentar um relacionamento contigo, com a Tua palavra, com os Teus padrões. Eu preciso refletir a Tua imagem, ó Deus, por meio de Cristo. O mistério que estava oculto de todas as gerações agora é revelado, diz a palavra de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado, aquele que se revelou para servir, para se sacrificar, para pagar o nosso preço. Jesus fez isso por nós, Ele fez isso por nós. Nós que estávamos mergulhados em tantas culpas e padrões errados, e ações que traziam vergonha e condenação por todos os nossos pecados, o Senhor olhou para nós e Ele decidiu ter um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Com a sua misericórdia Ele nos perdoa, e com o seu amor Ele nos restabelece na posição de filhos, por adoção, por escolha dEle, por ação dEle, por nenhum merecimento nosso. Tudo foi por Ele, toda a ação da cruz foi decisão dEle, e pelo fato de apenas crermos, podemos receber este favor, podemos receber este amor. Então todos nós somos então iguais e igualados diante de Deus, tendo sido purificados ou não. Todo ser humano é igual, porque o Senhor nos vê
de acordo com a visão profética da intenção da criação. E nós precisamos entender que quando o Senhor nos olha dessa maneira, assim como Ele também olha para muitas pessoas que estão perdidas e enxerga o mesmo potencial nelas, nós precisamos enxergar esse potencial e externar a graça que nos foi dada, estender a graça que nos foi dada, amando e servindo, amando e servindo.